Orar 1 hora por dia deveria ser a rotina da vida de um cristão, mas isso está longe de ser uma grande realidade. Fique nesse vídeo comigo até o final, que eu vou falar a respeito de uma estratégia onde nós, crentes, vamos orar 1 hora por dia. Se você tem dificuldade para orar, se você não sabe como ter tempo, arrumar tempo para orar, esse é o vídeo que vai te ajudar. Nós vivemos em um período onde a oração ela é escassa. Muito se louva, muito se canta, muito se prega até mesmo, dependendo da congregação, mas pouco se ora. A cada dia que se passa, há menos oração na igreja. Os crentes estão orando muito pouco. E se não oram na igreja, imagine em casa. E o Senhor tocou no meu coração justamente para trazer este tema de volta. E se você está assistindo esse vídeo é porque o Senhor tem te chamado para um ministério de intercessão e oração. Oração é necessário. Oração é preciso. Onde há pouca oração, há pouco poder. Onde há muita oração, há muito poder. E onde não há oração, não há poder. A oração é o meio que Deus escolheu e estabeleceu para que Ele venha manifestar o seu poder e nos dar a resposta. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo vai dizer: orai sem cessar. Quando Paulo diz orai sem cessar, não significa que nós devemos orar 24 horas seguidas, até porque é impossível. Você precisa trabalhar, você precisa comer. Se você tem filho, precisa cuidar dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, das suas obrigações. Mas este orar sem cessar é, em cada oportunidade, fazer uma oração. Para cada problema, uma oração. Para cada bênção, uma oração. Orar em espírito, agradecer a Deus, manter o contato com o seu Salvador constantemente. Então isso é orar sem cessar. Então vamos derrubar aqui o primeiro mito, a primeira desculpa dos crentes que não gostam de orar. Eles vão dizer que o importante é a qualidade e não a quantidade. Do que adianta você orar 1 hora, 2 horas, se não tem qualidade? Essa será a desculpa deles. Mas vamos para a Bíblia. Vamos entender na Bíblia que a quantidade também é muito importante. No livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 28, vai dizer que Moisés ele passou 40 dias e 40 noites orando. É lógico que isso foi uma manifestação sobrenatural de Deus, mas isso ao todo dá 960 horas ininterruptas. Moisés ele ficou quase 1000 horas orando. Em 1 Samuel 1, 12 e 13 está escrito que Ana orou insistentemente. Ela foi perseverante na sua oração. Então eu imagino que quando ela subia com Eucana para o templo, ela entrava dentro do templo e ela dedicava a sua vida em oração. Não era 5 minutos, 10 minutos, mas ela rasgava o seu coração diante de Deus em oração. Em Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3 vai dizer que Daniel ele se propôs a orar e jejuar durante 21 dias. Sem contar também que a Bíblia menciona que Daniel ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. Então Daniel ele tinha um compromisso com a oração. Em Lucas 6 e 12 vai dizer que Jesus ele passou a noite toda orando. Então é óbvio que a qualidade é importante. Você deve orar com humildade, você deve orar com submissão, você deve orar com um coração contrito, você deve entregar uma oração de qualidade ao Senhor. Eu não estou discordando disso. De nada vai adiantar você ficar 2, 3 horas orando, mas fazer uma oração hipócrita, fazer uma oração falsa, fazer uma oração que não tenha valor, que não tenha entrega, que não tenha dedicação ao Senhor. Eu concordo com você nesse ponto. Mas se você puder orar com quantidade e qualidade, até porque nós vivemos em um tempo, em um período onde o tempo é escasso, as pessoas estão sempre ocupadas. E uma vez que as pessoas estão livres, o que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão maratonando em séries da Netflix, as pessoas estão fuçando no celular, gastando tempo com Instagram, com TikTok. E não que eu venha dizer que isso é pecado ou errado, mas se você consegue ficar 1 hora fuçando no Instagram, se você consegue ficar 2 horas assistindo uma série na Netflix, por que você não vai conseguir orar meia hora por dia? O problema é que os crentes dessa geração buscam satisfazer os desejos da sua carne, buscam um conforto para si, e oração é uma luta, é uma entrega, você precisa batalhar. A oração ela é uma batalha, ela é uma guerra espiritual, e se você não compreender isso, você não vai orar.
Orar é ir contra a sua vontade. A nossa carne, este corpo aqui, detesta orar. Este corpo aqui não gosta de orar. Então será uma batalha sempre que eu dobrar os meus joelhos. Então vamos lá para a primeira dica para você orar pelo menos 1 hora por dia. Primeira dica, obrigue-se a orar. Se você não se comprometer a orar, se você não fizer disso uma obrigação do seu dia, assim como você escova os dentes, assim como você leva os filhos para a escola, assim como você tem que chegar no horário do trabalho, assim como você tem que... Se você não estabelecer um compromisso com a oração, você não vai orar. A oração não pode simplesmente preencher um vazio do seu tempo. Ah, não tem nada para fazer, vou orar. Não. A oração, ela deve fazer parte da sua rotina. Você é cristão. Se você pegar de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia ordena o crente a orar. A Bíblia ordena o crente buscar a Deus. Então você, independentemente se você é obreiro, se você não é obreiro, se você é crente, se você é do círculo de oração, se você é criança, se você é adolescente, se você é crente, você tem a obrigação de orar. Então marque um horário na sua agenda. Eu vou orar às 7 horas da manhã e aquilo será um compromisso para você. Faça disso um compromisso sério. Faça disso algo sagrado, e deveria ser algo sagrado. Porque se você deixar, na hora que eu tiver um tempo eu oro. Se você fizer dessa forma, você nunca vai orar. Você vai mexer no celular, você vai assistir uma série, você vai fofocar com a vizinha, você vai fazer qualquer outra coisa, vai jogar bola, vai assistir um jogo de futebol, mas não vai orar. E é isso que o inimigo das nossas almas quer. Ele quer que nós estejamos o máximo possível do nosso tempo ocupados. Então, faça disso uma obrigação. Obrigue-se a orar, negue a si mesmo, coloque na sua agenda, é o meu horário da obrigação. Olha os muçulmanos, eles são exemplos. Quando a sirene soa, toca, independentemente do lugar que eles estejam, eles dobram os joelhos deles, apontam-se para a Meca e fazem a sua oração. Não estou aqui para julgar se é certo ou errado, mas eles são comprometidos com a fé deles. E você, cristão, não consegue ser comprometido com a sua fé. Então precisamos ter comprometimento. Tenha comprometimento. Obrigue-se a orar. Segunda dica que eu deixo para você: comece devagar. Se você não tem o hábito de orar, se você não tem um hábito de buscar ao Senhor, se às vezes você faz aquela oração rápida no culto de domingo, então não adianta você querer dobrar os joelhos agora e orar 1, 2 horas, e amanhã não orar nada, e depois de amanhã não orar nada. Se você vai começar agora, comece devagar. Ore 5 minutos hoje. Amanhã eu vou orar 10 minutos. Depois 15 minutos. Depois 20 minutos. Porque a oração, ela é um hábito também. Ela é uma batalha. Então, se você quiser já iniciar com tudo, orando por 2, 3 horas, você não vai conseguir. Você vai ter dificuldade. Você precisa entender que você precisa ir de passo em passo até este hábito fazer parte da sua vida. E você vai ver que quando você tomar o hábito de orar, quando você tiver este hábito de orar, você vai sentir falta da oração. Quando você acordar, você vai desejar orar. Quando você tiver tempo disponível, você vai desejar orar. A gente passa a ser desejoso da oração. Inicie devagar, com curtos períodos de tempo, com sua oração. Eu estou deixando aqui na descrição o link do nosso grupo no Telegram, que é um grupo de oração, porque estarei fazendo uma campanha de oração, estarei orando pela sua vida, inclusive para que o Senhor trabalhe na sua vida, para que você ore mais, apresentando a sua família, mesmo que eu não te conheça, nós estaremos orando por você. Então, se você quer fazer parte deste grupo de oração, se você quer aprender a orar, receber dicas de como orar, de como entrar nessa luta, nessa guerra espiritual, o link está na descrição, vai lá e faça parte do nosso grupo no Telegram. Terceira dica, ore por períodos divididos. Lembra que eu disse que Daniel ele orava 3 vezes ao dia? Então, ore em períodos fracionados, em períodos divididos. Então, por exemplo, eu vou orar 5 minutos de manhã, aí na hora do almoço, estou no trabalho, tive um tempo, eu vou orar mais 5 minutos, vou entrar lá no banheiro, vou orar mais 5 minutos. Cheguei em casa, vou orar mais 10 minutos. Antes de dormir, vou orar mais 5, 10 minutos. Então você vai ver que no decorrer do dia você vai estar orando aí meia hora, 40 minutos. E você vai agregando mais tempo à sua oração. Até porque se você for orar 1 hora seguida é algo cansativo, né? Você ficar de joelhos, ou você ficar em pé, ou você ficar falando. É algo que cansa. É algo que exige uma força mental e uma força física, além das questões espirituais. Então não é fácil. Principalmente para você que tem problemas de saúde, às vezes tem um problema no joelho, é algo muito difícil. Agora, se você fracionar
o seu período de oração, você vai ver que não será tão cansativo. Então, se você tiver o comprometimento de orar 10 minutos de manhã, 10 minutos depois de almoço e 10 minutos antes de dormir, vamos começar dessa forma, você vai ter orado meia hora por dia e vai trabalhar neste hábito. Vai ficar mais preciso no hábito da oração. E aí vamos para a quarta dica, que é orar com propósitos. Então você vai orar em períodos fracionados. O que você pode fazer? Você pode dividir esses períodos fracionados em propósito. Então, nos 10 minutos da manhã, eu vou orar pela minha vida, porque ninguém conhece a minha vida melhor do que eu mesmo. Eu vou apresentar o meu pai, a minha mãe, eu vou apresentar a minha esposa, os meus filhos. Então, no período da manhã, eu vou orar pela minha família, eu vou orar pela minha vida. Depois do almoço, eu vou orar pela minha congregação, eu vou orar pela vida do meu pastor, eu vou orar pelos filhos do meu pastor, eu vou orar pela líder do círculo de oração, pelo líder do grupo de jovens, eu vou orar pelos obreiros, eu vou orar por toda a congregação, vou orar pelo meu pastor setorial. Então eu posso apresentar, nesses 10 minutos de oração, eu posso apresentar a congregação onde eu frequento, apresentar os irmãos em Cristo, os domésticos na fé. E no período da noite, eu posso me achegar com outro propósito, eu posso tomar este período para agradecer a Deus, para interceder pelas almas que estão perdidas, orar pelos missionários que estão na África, que estão na Índia, que estão nos Estados Unidos, que estão esparramados pelo mundo. Então, tá vendo? Quando você ora com propósitos, você vai ver que você tem muitos argumentos para orar, você vai perceber que você tem muitos propósitos, há muita coisa que você pode falar para Deus. E é muito importante também ter isso aqui, um caderno de anotação. Então você anote os seus propósitos. Na parte da manhã, eu vou orar por este propósito. Depois do almoço, eu vou orar por este propósito. À noite, eu vou orar por este propósito. E a partir do momento que você escrever, você vai conseguir ter uma direção melhor para a sua oração. Então anote os seus pedidos de oração, anote as pessoas para que você não venha se esquecer de ninguém. E você vai ver que você orando fracionado e com propósito, a oração ela vai se tornar algo prazeroso, vai se tornar uma bênção na sua vida. Quinta dica para você orar mais, ore com a Bíblia. Por exemplo, abra o Salmo 23 ou o Salmo 91 e tome posse das bênçãos, tome posse das promessas. Um exemplo, até fiz um vídeo aqui orando com o Salmo 23. Senhor, está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é aquele que me guia pelas veredas de justiça. O Senhor é aquele que me leva às águas tranquilas. E comece a tomar posse dessas bênçãos. Comece a exaltar, porque a oração, ela é também um ato de adoração. Então, enquanto você ora, você adora. Enquanto você adora, você ora. Una a sua oração com a adoração. Paulo e Silas fizeram isso lá em Atos 16. Então seja sábio. Adore ao Senhor enquanto você ora e ore ao Senhor enquanto você adora. Eu estou gravando esse vídeo porque nós vivemos um período de escassez de homens de oração. Eu me recordo que quando eu era criança, a minha avó, ela me levava em uma pequena igreja daqui da cidade, né? Havia homens e mulheres de oração. Terminava o culto, as pessoas iam em direção a essas pessoas de oração. Hoje não temos visto mais isso. Nós temos muito bons pregadores, nós temos pessoas com vozes afinadas que entoam cânticos de forma maravilhosa, nós temos grandes músicos dentro da igreja, mas eu sinto falta dos homens e mulheres de oração, daquelas pessoas que quando você tem um problema, você já chega a elas e diz, olha, ora pela minha vida, impõe as mãos sobre a minha cabeça, e essa pessoa tem a autoridade de Deus, essa pessoa tem graça de Deus para fazer uma oração. Então nós temos muitos pregadores, nós temos muitos cantores, mas falta homens de oração. E você pode ser este homem e mulher de oração. Deus está te chamando para este ministério. Inclusive, eu recomendo para você este livro aqui, O Poder Secreto da Oração e do Jejum, do Mahesh Chavda. É um livro bem interessante, que ele vai narrar a história dele com um jovem que tinha um problema mental. E este jovem estava se comportando de uma maneira estranha, mas a partir do momento que ele dedicou a sua vida a orar e a jejuar, nós vamos ver que Deus liberta a vida daquele jovem. E aí ele vai narrar as suas experiências com oração e jejum. Inclusive há alguns livros que eu recomendo que está na descrição. Se você quiser adquirir este livro, tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Mas é óbvio que a Bíblia é sempre o melhor livro para se ler. Então leia a sua Bíblia. Inclusive esse vai ser o tema do nosso vídeo, do nosso próximo vídeo, como ler a Bíblia de maneira sábia. Esse vai ser o nosso próximo vídeo. Então se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém. Nós precisamos de pessoas de oração.